do estacionamento. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E essa é uma palavra, a introdução dela já é a palavra de oferta em uma só. Eu quero falar com você sobre algo importantíssimo da palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é fiel no pouco. Você pode repetir comigo? Fiel no pouco. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e verso de número 14. Eu quero ler com você alguns versículos aqui que vai nos introduzir o assunto dessa noite. E nós vamos perceber, querido, ao longo dessa noite, o como é importante nós sermos fiéis no pouco. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e verso de número 14, diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos, diga comigo, servos, e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro ele entregou 5 talentos, diga 5 talentos. E ao segundo 2 talentos, diga 2 talentos. E ao último 1 talento, diga 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir, diga comigo, investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar, diga comigo, trabalhar, e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas. Diga comigo, prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. E o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Diga comigo, mais 5. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo, diga comigo, medo de perder o seu dinheiro e por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro desse servo e dê ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, essa parábola é muito rica. Nós já conversamos, nós já ministramos. A pastora Tânia, alguns meses atrás, ministrou um pouco sobre isso lá no Retiro dos Jovens. Há um tempo atrás, o pastor Maurício fez uma mensagem inteira falando só sobre essa parábola. E como é bom, querido, a palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você primeiro uma palavra dirigida no nosso momento de aliança, no nosso momento de dízimos e de ofertas. Essa história, querido, essa parábola que Jesus estava contando, fala que um senhor, um homem com muita posse, com muito dinheiro, um homem talvez bilionário nos nossos dias,
ele saiu de viagem e ele chamou 3 dos seus trabalhadores, 3 dos seus servos, e repartiu uma grande quantia de dinheiro para aqueles servos. E ao longo da história nós percebemos qual foi a atitude desses 3 servos. O primeiro servo recebeu 5 talentos. Enquanto esse senhor viajou, esse servo trabalhou. Esse servo investiu essa grande quantia de dinheiro. E quando o seu senhor voltou para acertar as contas, ele entregou mais 5 talentos. O segundo homem recebeu 2 talentos. E da mesma forma que o primeiro, ele trabalhou, ele foi dirigente, ele investiu esses 2 talentos. E quando o seu senhor voltou, ele entregou mais 2 talentos. E a Bíblia fala de um terceiro servo, que recebeu 1 talento. E com medo do seu senhor, ele escondeu, ele enterrou aquele talento. E quando o seu senhor voltou para acertar as contas, ele entregou aquele 1 talento. E o final da vida desse homem, querido, que enterrou o talento, não foi um final feliz. Pastor, o que isso tem a ver com o dízimo e com a oferta? Muitas vezes, querido, nós achamos ou passa pela nossa cabeça que talvez aquilo que nós contribuímos não faz diferença nenhuma. Não sei se você já passou isso pela sua cabeça. Mas é tão pouco. Mas será que aquilo que eu tenho investido aqui, será que faz diferença no reino de Deus? Será que faz diferença na vida da igreja? Querido, eu posso dizer isso para você e afirmar isso, que não só faz diferença aqui nesse mundo, mas como faz diferença no reino dos céus. Amém? Porque mais do que contribuir, querido, na igreja, muito mais do que contribuir para pagar as contas da igreja, muito mais do que algumas pessoas falam, mas você vai dar dinheiro para o pastor. Nós estamos contribuindo, querido. O dinheiro não é algo só físico, não é algo só monetário. Dinheiro é algo espiritual. Espiritual. Ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer que não se pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Então talvez você hoje veio preparado para investir uma pequena quantia aqui. Essa pequena quantia sua, uma pequena quantia minha, uma pequena quantia do Ad, uma pequena quantia do Ademir, uma pequena quantia da Zélia, uma pequena quantia da Taína, uma pequena quantia da Vanessa, uma pequena quantia do Júnior, do Fábio, do seu Tião, do George, do Mateus, do Leandro, do Washington, da Natalice, da Vera. Se torna uma grande quantia, querido. É muito mais do que algo monetário, é algo espiritual isso que nós estamos fazendo. Quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez e que você faça isso com alegria, querido, porque Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deus tampouco está preocupado com a quantia que nós vamos depositar aqui. Deus está muito mais preocupado com o nosso coração. Então faça isso com o coração alegre. Faça isso de todo o teu coração e com o seu melhor. Você pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas, em nome de Jesus. Você que já escreveu o seu versículo, essa caixinha vermelha vai estar aqui, ó, durante todo o culto. Você pode sentir na liberdade de sair do seu lugar e trazer o seu versículo, depositar aqui na caixinha agora, no final do culto, durante a mensagem, tá bom? Pode ficar à vontade, queridos. Vou deixá-la aqui na minha frente. E aí nós vamos... Você vai recebendo a palavra de Deus aí, vai escrevendo o seu versículo e vai ser uma bênção. Amém? Quem está preparado para receber da palavra de Deus essa noite?
Glória a Deus. Queridos, nós temos 3 personagens nessa parábola. 3 personagens que são fundamentais para aquilo que Jesus estava comunicando conosco a respeito do que é um talento. A primeira figura que nós temos aqui, o primeiro personagem, são os servos. São 3 servos. E o que é um servo, pastor? Um servo é um escravo. Literalmente, querido. Se nós olharmos a fundo o que representava esse servo, ele representava a figura de um escravo. De alguém que não tinha vontade própria. Um escravo, ele não tinha vontade própria. Ele fazia a vontade do seu senhor. Ele não tinha vontade, a vontade dele era fazer a vontade do seu senhor. A segunda personagem que nós temos aqui é o Senhor. O Senhor, ele era o proprietário. É aquele homem que tinha riquezas e não eram poucas riquezas. E o terceiro personagem aqui nós temos é o talento. Diga comigo, talento. Muitas vezes nós associamos, querido, essa palavra talento, por causa do entendimento que nós temos hoje da língua portuguesa, as habilidades que algumas pessoas têm. As habilidades que algumas pessoas desenvolvem ao longo da sua vida. Quando uma pessoa ela canta bem, nós falamos, uau, essa pessoa tem talento. Quando alguma pessoa dança bem, você fala, uau, essa menina, essa moça, essa mulher tem talento. E em várias outras situações da vida, nós associamos isso àquilo que as pessoas fazem. Mas nas entrelinhas ou no original dessa palavra, o talento não era algo que alguém fazia. O talento era uma quantia monetária. O talento representava aqui, nessa parábola e nessa época, aproximadamente 30 a 35 quilos de ouro. Você sabe quanto custa o quilo do ouro hoje, querido? 1 quilo de ouro, aproximadamente 300 mil reais. 1 quilo. Aqui fala que aquele senhor, ele deu a um dos servos 1 talento. A outros servos ele deu os 2 talentos e a outro servo ele deu 5 talentos. Você sabe quanto que esse homem bilionário, talvez trilionário, ele confiou àqueles servos? Aquele servo que recebeu 1 talento. Ele falou, nossa, não é tão pouco, pastor. Olhando para a parábola, por que aquele homem recebeu só 1 talento? Aquele homem recebeu mais ou menos, se fosse do dinheiro de hoje, uns 6 milhões de reais. Era muito, 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 muito dinheiro, querido. Era muito dinheiro. É algo inimaginável quando nós começamos a olhar os números, quando nós começamos a entender um pouco mais a fundo o que representava essa atitude, aquilo que Jesus estava comunicando para nós nesses dias. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é que aqueles servos, aqueles trabalhadores, eles receberam uma oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Quem gostaria de receber uma oportunidade dessa hoje? Oh, meu Deus. Uma oportunidade, querido, aqueles homens receberam daquele Senhor. Oportunidade única, que talvez eles nunca imaginaram receber. E talvez nunca receberiam em toda a sua vida. Um servo, um escravo. O seu senhor vai viajar e confia alguns milhões nas mãos daqueles homens. Nunca, querido, aqueles homens teriam acesso a tanto dinheiro em suas vidas. Essa parábola ela fala disso, querido, de oportunidade. E olhando, trazendo para a nossa vida hoje, querido, quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Deixando um pouquinho a questão monetária de lado. Deixando de lado um pouquinho os números, as cifras
que essa parábola representa, quantas oportunidades Deus tem nos dado, querido, no dia de hoje. A oportunidade de estarmos vivos, querido. Amém? A oportunidade de estarmos com saúde, respirando, querido. Dá uma... Respira fundo aí no seu lugar, ó. Oportunidade de vida, dom de Deus para nós. De graça, querido, você não pagou nada por esse ar que você expirou aí agora. E tem muita gente que está pagando talvez até vários R$ 1.000 para respirar esse ar que nós estamos respirando agora e não estão conseguindo respirar. Infelizmente. Oportunidades, querido, que o Senhor nos dá todos os dias. Aqueles servos receberam uma grande quantia de ouro, querido. E essa grande quantia de ouro era uma oportunidade, não só de guardar, mas aquele Senhor que deixou, que confiou nas mãos daqueles homens, ele tinha uma expectativa, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí, gente. Sim, aquele Senhor deixou e investiu aqueles milhões nas mãos daqueles homens com uma expectativa. Da mesma forma, meus queridos, Deus depositou tudo, confiou tudo a nós, com uma expectativa. E qual que era a expectativa, pastor, que aquele servo, que aquele senhor ele deixou? A expectativa do coração daquele servo é que quando ele voltasse, presta atenção, queridos, isso não é extremamente importante para os nossos dias. Quando ele retornasse de viagem, de uma forma mais bonita, ele se assentaria com os seus servos e ele faria um acerto de contas com os seus servos, com uma expectativa que os seus servos multiplicassem aquilo que ele confiou nas mãos deles. Aqueles servos, querido, eles não precisavam fazer nada mais do que aquilo que já estava dentro deles. Você sabia disso? Eles não precisavam fazer nada mais do que aquilo que já havia sido depositado dentro deles. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e verso de número 28. Deus já havia depositado dentro deles algo que poderosíssimo e preciosíssimo. Gênesis 1, 28 diz assim: então Deus os abençoou. Diga comigo, abençoou. Glória a Deus. E disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus abençoou o homem desde o início. Amém? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: você é abençoado. Você é abençoada por Deus. Aqueles servos, queridos, já haviam sido abençoados, sim ou não? Sim ou não? Responde com convicção, gente, por favor. Já havia recebido da bênção. E qual que era a bênção? A bênção de multiplicação. Eles já haviam sido abençoados. E a bênção era uma bênção de multiplicar aquilo que eles já haviam recebido. Olha que lindo isso, querido. Efésios 1:13. Diz que bendito o Deus do nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Nós já fomos abençoados, querido, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados, querido. Nós não vamos ser abençoados. Amém? Eu não vou ser abençoado porque eu dou o meu dízimo. Eu não vou ser abençoado porque eu ajudo alguém. Nós já fomos abençoados. E por isso, nós vivemos as boas obras.
E por isso nós ajudamos uns aos outros. E por isso nós devolvemos, nós contribuímos na casa do Senhor. E por isso nós vivemos a vida como Jesus nos ensinou. Mas aqui, queridos, existe algo importante. Muitas vezes nós falamos tanto de maldição. Muitas vezes nós até prestamos atenção tanto em maldição que nos esquecemos do quanto nós somos abençoados. Pastor, maldição não existe? Claro que existe. Coisa ruim não existe? Sempre existiu e sempre vai existir, querido. Só na glória que não. Mas muitas vezes nós paramos para prestar mais atenção nas coisas ruins, para dar mais atenção às coisas da maldição do que perceber o quanto nós somos abençoados. É simples, querido, é só olhar para a sua casa, é só olhar para a sua família. Poxa, o quanto nós somos abençoados, querido, por ter uma casa, por ter uma família. O quanto nós somos abençoados, querido, por ter uma igreja, ter um lugar para chamar da minha igreja, da nossa igreja. Amém? O quanto nós somos abençoados todos os dias, ao acordar, a abrir os nossos olhos, a levantar da nossa cama. O quanto nós somos abençoados, querido. O propósito de Deus na terra, querido, é que o povo de Deus e a família de Deus não diminua, mas que ela cresça e que ela se multiplique. Amém? Esse era o propósito de Deus, abençoando o homem desde o início lá de Gênesis. E foi assim por toda a Bíblia, querido. Deus sempre deixou claro para todos os grandes homens, para todos os heróis da fé, Deus sempre deixou claro o quanto Jesus era abençoado, o quanto Jesus era amado por Deus, desde o início do seu ministério. Deus sempre deixou claro para mim e para você o quanto nós somos abençoados. Amém? E muitas vezes nós não percebemos. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos abençoados. Tudo que o Senhor, querido, coloca nas nossas mãos, Ele espera que cresça e que se multiplique. Amém? Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele espera que cresça e que se multiplique. Tudo aquilo que Ele confiou a nós, todos os dons que Ele te deu, todas as aptidões que Ele te deu, toda a sabedoria que Ele te deu, toda a graça, todo o favor de Deus que Ele depositou em mim e você, Ele espera que cresça e que se multiplique. Esse é o propósito do Pai, querido. Não é assim com os nossos filhos? O que você espera do seu filho com aquilo que você ensinou para ele? Primeiro que ele obedeça, que ele seja obediente. Depois que aquilo cresça e que aquilo se multiplique. Da mesma forma, o nosso Pai, querido, espera de mim e de você. Tudo aquilo que Ele te deu. E não foi pouca coisa, meu irmão. Não foi pouca coisa. Pastor, mas eu não sei cantar. Talvez você não saiba cantar bem. Assim como eu. Mas você sabe cantar. E você canta, que eu sei. Nem se for debaixo do chuveiro, mas você canta. Talvez você não saiba tocar um instrumento. Ai, pastor, como eu queria tocar um instrumento. Mas você bate palma. Você celebra o Senhor, você adora o Senhor. E não precisa de um instrumento. O instrumento é só um detalhe a mais que Deus nos presenteou. Tudo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele espera que cresça e que se multiplique. Ninguém, querido, em sã consciência, entrega algo para alguém esperando que aquela pessoa vai destruir e vai arruinar aquilo que você entregou nas mãos dela. Dirá o nosso Deus. Dirá o nosso Senhor. Quando o Senhor nos chamou, querido, Ele não nos chamou para dividir. Dividir, que eu digo de divisão. Ele nos chamou para contribuir. Quando Deus nos chamou, querido, Ele
nos chamou para multiplicar, Ele nos chamou para somar. Ele nos colocou dentro de uma família, querido, para nós abençoarmos uns aos outros. Ele nos colocou também dentro de uma família da fé, para nós cuidarmos uns dos outros, para nós nos importarmos uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Coríntios, ele diz que todo membro é importante para o corpo. Eu não posso olhar para o meu nariz, o corpo, e dizer você não é importante para o corpo, porque o nariz tem sua importância. Da mesma forma, o dedinho do pé, da mesma forma, o nosso dedo mindinho, da mesma forma, uma unha, da mesma forma, alguns fios de cabelo. Na verdade, para quem está já meio ralinho assim, faz diferença um fio de cabelo. Não faz, pastor Maurício? Faz muita diferença. Quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para destruir, para estragar, pelo contrário. Ele nos chama para contribuir, para multiplicar aquilo que Ele confiou a nós em todas as áreas da nossa vida. Seja na área ministerial, seja no relacionamento com pessoas, seja sobre recursos, sobre finanças. Onde Ele nos colocou, querido, lá no seu trabalho, Ele não colocou você lá no seu trabalho por um acaso, para trazer divisão naquele lugar, não. Ele colocou você num lugar específico, para você trazer vida para aquele lugar. Posso ouvir um amém? Para você multiplicar os dons que Ele te deu, para você servir pessoas, para você amar pessoas, para você cuidar de pessoas ali. Existe um propósito de Deus, querido. Você não caiu de paraquedas naquele lugar onde você está hoje, não. Deus que colocou você naquele lugar para um propósito claro. Amém? Eu quero só te lembrar disso nessa noite, querido. Deus colocou você e Deus nos coloca nos lugares específicos da vida com um propósito claro. A mesma bênção, querido, que Deus abençoou Adão e Eva está sobre as nossas vidas hoje. Deus não mudou. Amém? A mesma bênção de multiplicação, a mesma bênção de avanço, a mesma bênção de cuidado está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Aleluia! As mesmas oportunidades, querido, que aqueles 3 servos tiveram, são as mesmas oportunidades que nós temos todos os dias, de fazer aquilo que Deus nos deu crescer, de fazer aquilo que Deus nos deu multiplicar. Diga comigo, oportunidades vêm carregadas de responsabilidade. Toda oportunidade que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus nos deu, ela vem carregada de responsabilidades. Muitas vezes nós queremos só a parte boa, querido, das oportunidades. Muitas vezes nós queremos só o bônus. Mas toda oportunidade, ela carrega consigo as suas responsabilidades. É assim ou não é? Todo benefício tem as suas responsabilidades. Aquele senhor, ele confiou aos seus servos uma grande quantia de dinheiro, mas existia uma responsabilidade não só de cuidar daquele dinheiro, mas de fazer multiplicar aquele valor. E é assim na minha, na sua, na nossa vida. Todo recurso, querido, que Deus coloca nas nossas mãos, Ele espera não só que nós cuidemos dele com diligência, mas que nós façamos ele multiplicar. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus me deu, tudo que Deus nos deu, precisa transbordar para a vida de outras pessoas. Amém? Tudo que Deus te deu, querido, todo recurso, não é só para sua casa, não é só para sua família. Tudo que Deus nos deu não é só para minha casa, não é só para minha família. Precisa transbordar na vida de outras pessoas. Responsabilidades, querido.
Você já parou para pensar, querido, que no meio de tanta gente na face da terra, Deus escolheu você? Deus nos escolheu. Eu não sei quantas pessoas tem na terra. Quantas pessoas tem na terra hoje aproximadamente? 8 bilhões? 8 bilhões de pessoas. No meio de um lugar com 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Deus escolheu a mim e a você, querido. Amém? Deus nos escolheu, querido, no meio de tanta gente. Talvez na sua casa, talvez na sua família, seja só você, o crente, o cristão. Talvez lá no seu trabalho, querido, seja só você. Mas isso é um privilégio. Amém? Isso é um privilégio. Mas também é uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Toda bênção, querido, traz consigo um compromisso. Sim ou não? Sim, toda bênção, querido, tem um compromisso. Casamento é uma bênção, sim ou não? Casamento é uma bênção, sim ou não? Ah, bom, sim. Sim, querido, casamento é uma bênção, mas tem suas responsabilidades, sim ou não? Sim, tem muitas responsabilidades. Ministério é uma bênção, querido, sim ou não? Mas tem suas responsabilidades. Ter filhos é uma bênção, querido, sim ou não? Mas tem responsabilidade? Tem, não é pouco não, viu? A gente fala só até os 18 anos. É nada. Não é verdade isso, tá? Se alguém, se alguém falou isso para você aí, não é não, tá? É responsabilidade para a vida toda, querido. Muda um pouquinho, tá? Muda. Algumas coisas mudam, outras coisas melhoram, outras pioram um pouquinho, mas é para a vida toda. Amém? É para a vida toda, os filhos. Glória a Deus por isso. Toda oportunidade, querido, traz consigo uma responsabilidade. E sabe o que é interessante, querido, né? Olhando para essa parábola, é que um dia aquele senhor ele volta. A parábola não fala quanto tempo aquele senhor ele passa viajando, entre aspas. A Bíblia não fala quanto tempo aquele homem gastou nessa sua viagem. Ela fala que ele confiou riquezas nas mãos daqueles 3 servos e que um dia ele voltou. E olhando para a parábola, eu acho que ele não avisou aqueles homens o dia que ele estava voltando. Isso é uma percepção minha, tá, querido? Não está na Bíblia. Eu acho que ele não avisou, que ele chegou e... Sabe aquele negócio? Cheguei, voltei de viagem. E aqueles servos, então, eles precisaram acertar as contas com seu senhor. E pensa numa coisa, querido, que é desconfortável, é prestar conta. Não é verdade? Quem gosta de prestar conta aqui? Tem uns 2 ali que gostam. Glória a Deus por isso. Mas é meio desajeitado esse negócio de prestar conta, não é verdade? E sabe que olhando para essa parábola, querido, nós percebemos que muitas vezes nós não gostamos de prestar contas. Porque muitas vezes a prestação de contas, ela revela o que está dentro do nosso coração. Lá no nosso trabalho, às vezes nós prestamos conta porque nós temos que prestar, porque faz parte da empresa. E nós prestamos conta. Só que às vezes quando nós estamos num outro ambiente, num ambiente como esse, como igreja, onde nós também temos que prestar contas, às vezes se torna um pouco mais difícil. Porque aqui muitos não são remunerados. É um trabalho voluntário. E prestar contas, querido, é algo importante. Porque ser pastoreado também é prestar contas. Pastor, mas você não é pastor? Eu sou pastor e sou pastoreado também. Presto contas para o meu pastor. Ser pastoreado, querido, também é prestar contas. E foi na hora justamente de prestar contas, querido, que o coração daqueles 3 homens foi deflagrado.
coração daqueles homens foi revelado. Foi na prestação de contas, querido. Talvez aquele homem, aquele senhor, demorou anos nessa viagem. E estava tudo certo, os homens vivendo a sua vida ali, com um monte de dinheiro, com um monte de ouro na conta, com muitos milhões na conta. Oh, meu Deus! Mas de repente chegou o dia de acertar contas. Talvez para uns se receberam com alegria. Ah, glória a Deus, chegou o dia de acertar contas com o Senhor. E talvez para um deles, puxa vida, chegou o dia de acertar contas com o meu Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda. O coração daqueles homens, querido, foi revelado, querido. Foi na hora de receber, querido, aquela grande quantia. Nenhum deles reclamou, não é verdade? Na hora que eles receberam talentos, ninguém reclamou. Na hora de acertar a conta, a conversa já foi diferente. O primeiro servo que havia recebido 5 talentos, ele chega todo sorridente diante do Senhor, com o peito estufado. Ó, Senhor, o Senhor me deixou comigo aqui alguns bilhões, alguns milhões de reais, e eu fiz alguns investimentos aí, e agora, em vez de 5 milhões de reais, eu tenho 10 milhões de reais para entregar para o Senhor. E chega o segundo homem, que havia recebido 2. Ó, Senhor, também de peito estufado, todo feliz da vida. Ó, Senhor, o Senhor deixou comigo aqui 2 milhões de reais. E eu agora estou entregando para o Senhor, devolvendo 4 milhões de reais. E qual foi a palavra, querido? A frase daquele Senhor? Servo bom e fiel. Foste fiel. É interessante isso no texto, né? Ele fala, numa pequena quantia. Eu adoro isso na Bíblia, né? Foste fiel numa pequena quantia. E sobre muitas oportunidades eu te colocarei. Amém? E o servo que tinha 2 talentos, mesma coisa, servo bom e fiel. Ah, mas e aquele servo que tinha 5, não entregou mais? Mas no final das contas, querido, aquele servo que tinha 2, entregou a mesma porcentagem, a mesma quantidade de lucro para aquele senhor. E recebeu a mesma palavra, servo bom e fiel. Entra no gozo, entra no descanso do seu Senhor. Parou para pensar o que era, querido, esse descanso do Senhor? Parou para pensar o que é ouvir da boca do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no meu descanso. E aquele terceiro servo, querido, tem algo interessante também que nós aprendemos aqui, querido. Aquele terceiro servo, ele olha para o seu senhor, ele disse, o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou, e eu tive medo do Senhor. Medo do Senhor. Então eu peguei aquela quantia de dinheiro que o Senhor deixou comigo, e eu enterrei aquela quantia de dinheiro. E agora ela está aqui, ó, meio suja, mas ela está aqui, diante do Senhor. É interessante, querido, que a forma de olhar, a forma de perceber, a forma de administrar as riquezas que o Senhor colocou nas mãos daqueles servos foi diferente. Aqueles 2 primeiros servos, querido, eles administraram com uma visão celestial. Aqueles 2 servos, eles administraram com diligência, com cuidado, com amor, com carinho. Os talentos que aquele senhor havia confiado nas suas mãos. Mas aquele terceiro servo não, aquele terceiro servo, ele administrou com base no medo do seu senhor. O Senhor é um homem severo, um homem que colhe onde não planta. Eu tive medo.
E algumas perguntas, querido, nós precisamos fazer para as nossas vidas. Qual é a imagem, querido, que você tem do nosso Senhor? Qual é a imagem que você tem do seu Pai celestial? Como você entende, como você vê a presença do Senhor na sua vida? Qual é a base do seu relacionamento com o Senhor? Você tem se relacionado com o seu Senhor através do amor, através da graça, do favor, da gratidão? Ou você tem se relacionado com o Senhor com base no medo de ir para o inferno? Porque tem muita gente assim, querido, que tem se relacionado com Deus com medo de ir para o inferno. Percebe que são coisas importantes. São coisas verídicas. Só que ou nós vamos nos relacionar com o nosso Senhor com base na gratidão, na graça, no favor, ou nós vamos nos relacionar com Ele com a base no medo. E que triste, queridos. Que triste alguém se relacionar com um Deus tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso, tão gracioso, baseado no medo de ir para o inferno. Talvez viver uma vida toda, querido, e perceber que não desfrutou de nada aqui nessa terra. Porque muitas vezes nós olhamos para a própria palavra de Deus e nós percebemos que as bênçãos do Senhor não são só na eternidade. Amém? Você consegue perceber isso olhando para a Bíblia? Não são só lá na eternidade. Existem bênçãos que é para hoje, para nós desfrutarmos hoje, nesse momento. Existem coisas que o Senhor tem nos presenteado, nos galardoado hoje, querido, perceba isso, por favor, na sua vida. Tem gente que vai viver uma vida inteira achando que é só lá na eternidade, e Deus está a todo momento ao nosso lado, a todo momento nos abençoando, a todo momento cuidando, guardando as nossas vidas. Perceba isso, pelo amor de Deus. Amém? Todas as vezes que alguém se move, querido, baseado pelo medo, as suas escolhas não são boas escolhas. Todo mundo que se baseia no medo faz más escolhas. Valoriza, querido, aquilo que você tem hoje. Valoriza aquilo que você tem hoje. Valoriza principalmente as pessoas que Deus colocou ao seu lado hoje. Valoriza o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa. Valoriza os teus filhos. Valoriza, querido, as coisas que Deus tem te dado. Eu digo de coisas mesmo. Tem muita gente hoje que vive mais preocupado com as coisas que o outro tem do que com ele tem. Valoriza, querido, as coisas porque foi Deus que te deu. A casa, o carro, as coisas. Estou falando de coisas palpáveis mesmo dessa terra. Valoriza isso também. Muita gente só olha para o outro, mas porque o outro tem um carro X, um carro Y, valoriza aquilo que você tem hoje. Ah, mas eu queria ter uma casa. Valoriza a casa que você tem hoje. E se você não tem casa, valoriza onde você mora. Esse lugar quentinho, gostoso, que te protege da chuva, que te protege do frio. Do calor está difícil, mas vai dar um jeito. Meu Deus. Valoriza, valoriza o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada, os filhos. Valoriza o teu ministério, valoriza onde Deus colocou. Valoriza os líderes que lideram a sua vida. Valoriza os teus pastores. Valoriza as pessoas que Deus colocou, querido, na tua vida. Tem muita gente hoje sendo roubada, furtada, por uma coisa chamada comparação. E a comparação, querido, tem ceifado o amor, tem ceifado a alegria de muitas pessoas. Porque eu queria ter o que o outro tem. Não, querido. Você é único, você é única. Amém? Não existe ninguém na face da terra, desses 8 bilhões de pessoas, que é igual a você.
Mas é meu irmão gêmeo, não é igual. Pode ser gêmeo, mas não é igual. Tem uns gêmeos lá que é mais, tem um nome lá, eu esqueci agora. Homozigoto e heterozigoto, né? Tem uns que é quase igual, mas não é igual. Não é igual. Não tem ninguém que tem o seu DNA. Ninguém na face da terra. Você é único, você é única. A comparação, querido, tem roubado a paz, tem roubado a alegria de muitas pessoas nos nossos dias. Ai, porque eu queria ter a igreja que o outro pastor tem. Não, querido. Deus nos deu, querida, caminho vivo, amém? Deus nos confiou esse lugar aqui para cuidar, para amar, para viver uns com os outros. Mas eu queria ter uma outra família. Não, Deus te deu uma família linda, abençoada, favorecida pelo céu. Tem responsabilidade? Tem. Tem problema? Tem. Mas é a melhor família que você poderia ter. Amém? Da mesma forma, querido, a igreja, da mesma forma o trabalho, da mesma forma as outras coisas que Deus te deu. Se alegra, querido, valoriza com aquilo que Deus te deu. A comparação, querido, ela não multiplica nada. Nada. Ela só diminui. Lembra lá do início da parábola? A Bíblia não fala, querido, que aquele terceiro servo, ele se comparou com os outros. Mas nós podemos olhar para essa parábola e aplicar isso nos nossos dias. Aplicar isso na nossa vida. Aplicar isso de como nós temos conduzido a nossa vida com Deus. Tudo o que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. Amém? Quando nós sentarmos, querido, diante do nosso Senhor para acertar as contas, quando o nosso Senhor voltar de viagem, eu não vou ser cobrado, querido, por aquilo que Deus deu para o pastor Maurício. Eu não vou ser cobrado por aquilo que Deus deu para a pastora Tânia. Eu vou ser cobrado por aquilo que Deus confiou a mim. Eu não vou ser cobrado por aquilo que Deus deu para o Fábio Vinícius. Ele vai ser cobrado por aquilo que Deus deu para ele. Assim como foi com aqueles servos, vai ser comigo e com você. Deixa eu dizer algo que você já sabe. O dia está próximo. O dia está próximo. O nosso Senhor está para voltar de viagem, querido. O nosso Senhor está para voltar de viagem. E aí, ou nós vamos ser aqueles servos que vai chegar diante dele com alegria, ou infelizmente, com muita dor no coração, vão ter alguns servos que vão se entristecer com a volta do Senhor. Sabia disso? Tem gente que não vai se alegrar com a volta dele. Deus confiou, querido, os talentos segundo a capacidade de cada um. De cada um. Nós vamos acertar contas daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Aqueles dois servos, eu estou encerrando por aqui. Eles receberam uma grande quantia. Sim ou não? Receberam uma grande quantia. Os três, inegavelmente. E a Bíblia fala que eles receberam segundo a sua capacidade. Então a capacidade daquele servo que recebeu 5 era de administrar e de multiplicar 5. A capacidade daquele servo que recebeu 2 talentos era de administrar e de multiplicar 2. E da mesma forma, a capacidade daquele servo que recebeu 1 talento era de administrar e de multiplicar aquele talento. Segundo a capacidade de cada um. Pastor, tem gente que tem mais capacidade de administrar? Sim. Mas quando o Senhor voltar, querido, ele vai ser cobrado por aquilo, pela capacidade que Deus deu. A quem muito é dado, muito será cobrado.
Quanto mais nós temos, mais responsabilidade nós temos. É assim, querido, é uma lei da vida. E o mais interessante, para me encerrar, é que a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala, que aqueles servos foram fiéis no pouco. Pastor, o que eu tenho é tão pouco. Seja fiel no pouco. Pastor, o que eu sei é tão pouco. Seja fiel no pouco que você sabe. Ai, pastor, mas eu não me acho capaz, eu tenho tão pouco. Seja fiel no pouco, amém? Mas o que eu tenho, pastor, é tão pouco para contribuir. Contribua com o que você tem. Contribua com o que Deus colocou nas tuas mãos. Contribua com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe fazer. Aqueles homens receberam, querido, meu Deus do céu, quando eu olho isso aí dá um negócio na minha cabeça. Aqueles homens receberam milhões de reais. E Deus olha, Jesus olha e fala, eles foram fiéis no pouco. Não é nada, não é nada, não é nada para Deus, querido. 5, 6, 10 milhões, 10 bilhões, não é nada. Deus não está preocupado, querido, com tanto. Ele está preocupado se nós vamos ser fiéis no pouco. Seja fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel no pouco, minha irmã. E sobre o muito, Ele te colocará. Você pode se colocar em pé essa noite? Oh, meu Deus. Feche os teus olhos, querido, por um instante. E eu termino aqui falando para você uma frase que Deus ministrou no meu coração nessa tarde. O segredo da vida, querido, não está no muito. O segredo da vida está em saber administrar e multiplicar o pouco. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar.